Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura, o seu podcast favorito das tardes de segunda-feira, onde aqui abordamos dos temas mais variados que vocês podem imaginar. Antes de eu introduzir o tema de hoje, você deve estar até confuso, você, telespectador, não, né? Espectador, áudio-espectador, não sei, porque isso aqui não tem vídeo. Áudio-espectador médio da COTV que ouve Procultura religiosamente todas as segundas-feiras às 4 da tarde. Você deve estar olhando esse tema e pensando, mas o que diabos que eles vão falar? Porque, de fato, é um tema um pouco avesso, mas eu já vou entrar na temática em si. Antes, eu gostaria de dar alguns avisos, né? O primeiro é, deixa o like nesse vídeo, agora já, para apoiar a Procultura, apoiar a nossa iniciativa. Se inscreva no canal da sua TV, estamos rumo aos 100 mil inscritos, vamos ganhar aquela plaquinha de prata, aquela plaquinha bonitinha para a gente poder tirar uma foto com todos os apresentadores, fazer aquela coisa linda. Se inscreva no canal do Procultura, vamos fazer o canal do Procultura ser o maior canal da rede de canais da sua TV. Então vocês têm como se inscrever no canal exclusivo do Procultura, lá vão sair os vlogs do Procultura, são postados todos os episódios dos podcasts. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Mostre que você é um fã. Eu quero ver a base de fãs do Procultura em ação, se inscrevendo no canal em peso. Né? Chama o seu amiguinho, chama ele para se inscrever no canal. Vamos lá, vamos rumo a ser o maior canal da rede da sua TV. Nós também temos o nosso servidor no Discord. Se você curte jogar um pouquinho, assistir um filminho, ler um textinho em grupo, conversar, jogar conversa fora, fiquem à vontade. Entre no nosso servidor, é aberto. A gente aceita todo tipo de pessoa. Pode chamar aquele seu amigo meio estranho, meio direitista. Meio ANCAP. Meio ANCAP também. Contanto que ele não force a barra, ele também é bem-vindo em até certo ponto. Né? Bem, acho que de avisos é isso, né? Nós estamos aqui para mais uma edição do podcast Procultura e hoje nós vamos tratar de um tema diferente, no mínimo. Né? Eu vou inclusive fazer um longo preâmbulo aqui, longo, né? Mais ou menos longo preâmbulo, para poder explicar para vocês do que se trata esse tema que a gente vai tratar hoje e da onde veio a ideia de tratá-lo, né? Primeiro, né, eu vou explicar, né? Eu não sei qual que vai ser o título desse episódio de antemão, mas assim, eu sei que ele vai conter alguma dessas três palavras, né? Que seriam emergência, metamorfoses ou 177013. Uma dessas três coisas com certeza tem no título ou naquele subtítulozinho, né? E isso aí, né, eu vou explicar para vocês, né? Essa história, né, é uma... Vou ler aqui, eu vou aproveitar, né, para ficar mais fácil, né? Eu vou ler um registro de um site chamado Know Your Meme, né? Que é um site, inclusive, muito bom. A gente tira algumas pautas de lá. Muito interessante. O site, ele faz uma database aqui de determinadas coisas, tipo uma Wikipédia da internet, assim, que agrupa, né? Então, vocês podem achar o artigo sobre esse tema que a gente vai tratar hoje lá no site Know Your Meme, na aba Memes, Subculturas. Vocês encontram lá com esses três nomes: Emergência, Metamorfoses ou 177013. Eu vou ler aqui para vocês em tradução instantânea, ou seja, eu vou traduzir o artigo aqui do site, né? E eu vou falar na lata simplesmente para ficar mais fácil. Mas basicamente, Metamorfoses, ou Henshin em japonês, também conhecido como Emergência e 177013, é um mangá hentai pelo artista Shindo L, que ganhou muita notoriedade online pela sua linha de história depressiva e obscura. A história é frequentemente citada com o número 177013, em referência à sua página, onde está referenciado, né, na database de hentais nhentai.net, né? Então, assim, sendo bem curto e grosso, a gente vai tratar dessa história específica hoje. É um tema que vocês estão achando estranho essa altura do campeonato. Eu não julgo quem está achando estranho essa altura do campeonato, mas vamos explicar por quê, né? Da onde veio a ideia de tratar esse tema, né? Provavelmente vai estar na thumbnail, eu vou aproveitar como a gente não tem muitos auxílios gráficos, mas eu vou
eu vou fazer questão de deixar como imagem principal da thumbnail uma imagem aí de uma garotinha, né, de anime, que tem uma carinha aí de nerd, né? Ela tem um óculos quadrado, umas tranças, um uniformezinho de escolar japonês, né? Esse personagem, né, se você for andando pelo Twitter, pelo Reddit, por outras redes sociais aí mais ligadas na internet, né, em determinados nichos de pessoas, você vai encontrar essa figura aí como sendo avatar de algumas pessoas, às vezes. É uma coisa, assim, razoavelmente comum. Eu já tinha topado em perfis que usavam essa fotinha como avatar, mas não entendia muito bem por quê, né? Então, fazendo uma pesquisa na internet, né, meio encucado por que essa fotinho tem tanta referência na internet, eu caí nessa página desse site, Know Your Meme, me chamou a atenção, eu li o artigo inteiro, né, vi que tinha muitas pessoas que faziam memes, vi que tinha gente, inclusive, que fez resenhas de vídeo desse mangá, né? Então, eu falei, interessante, né, se tem tanta coisa assim, eu acho que era o caso de dar uma olhada, né, e considerar. Então eu me pus a tarefa ingrata de ir lá e ler esse mangá de cabo a rabo para considerar se era alguma coisa digna de um episódio inteiro ou até de um vlog, se não rendesse um episódio inteiro. Mas ao término da leitura, visto que eu estava parcialmente traumatizado, eu olhei e falei, de fato eu acho que é um tema assim que vale a pena a gente tratar. Finalmente porque também a gente aqui, todo mundo sabe, a gente não tem muito filtro, a gente fala em geral de qualquer coisa que seja minimamente relevante para nosso ambiente aqui, né? Em geral são coisas de internet e tal. A gente já falou de coisas relacionadas à pornografia anteriormente, em episódios como a gente falou das subcelebridades, onde a gente passou uma boa parte falando do Kid Bengala. Em outros episódios a gente falou do OnlyFans. Então eu olhei e falei, bem, se a gente fizer uma boa discussão e e conseguir transmitir um pouco do que é isso para o pessoal, eu acho que se torna um tema relevante o suficiente para a gente tratar. Sendo assim, estamos aqui hoje, né? Vamos ver quanto tempo de preâmbulo deu isso. 5 minutos. Então, razoável, né? Estamos aqui, nós vamos tratar desse tema hoje. E, bem, né? Para situar vocês, até porque eu não vou disponibilizar o link para as pessoas lerem por motivos óbvios, porque vai dar problema, então eu não vou disponibilizar o link, vocês podem procurar por conta própria, se vocês quiserem. Eu não recomendo, eu inclusive já vou deixando o aviso que esse é um episódio mais 18, apesar de a gente não vai comentar sobre o problema do conteúdo explícito, mas sim sobre a história, né, que é o que foi descrito aqui nesse artigo, né, e coisas relacionadas à história, raciocínios paralelos e afins. Né? Mas assim, a coisa inteira ela tem um caráter muito pesado, então se você é um pouco mais sensível, você é menor de idade, talvez esse não seja o vídeo para você. Eu não estou falando para você ir embora, não. Eu não estou falando, mas eu estou falando para você considerar. Se você achar que é o caso, você pode ir assistir o episódio anterior, onde a gente deu muita risada e falou sobre... O que foi mesmo? Já até esqueci. Gordofobia. Sobre gordofobia e capacitismo. Uhum. Ou até o episódio anterior, onde a gente falou sobre o Juan Posadas. Tem muito episódio legal. Se você não se sentir confortável em ouvir sobre isso. Mas se você é uma pessoa que tem aí... que é mais de boa, assim, não tem problema com essas coisas, é recomendável porque, finalmente, é uma coisa interessante e pode te poupar de fazer a leitura, apesar de que eu acho que pode ser que a gente desperte o interesse, a curiosidade de determinadas pessoas a ler. Por mais que a gente aqui também não vem fazer nenhuma recomendação, não é nenhuma obra que a gente considera o ápice da qualidade, nem nada do tipo. Mas isso ela suscita um debate interessante. Interessante, né? Até porque viralizou muito, né? Inclusive, bem, antes de entrar em pormenores, eu vou contar mais ou menos a história aqui. Inclusive, eu vou dar spoilers, porque finalmente a gente não tá esperando que alguém vá querer ver. Que a gente vá lá ler o negócio, tudo. É uma coisa assim, digamos que é uma história que tem eu já vou falando, ela não é mal feita, nem mal desenhada, muito pelo contrário. Tudo sim tem uma qualidade curiosamente boa. Só que
como a gente pode dizer, é desagradável. Finalmente é uma história pornográfica, né? Apesar de que existem meios que as pessoas utilizam para fazer, né, determinados conteúdos aí, determinadas expressões, se utilizando da pornografia, de meio do erotismo e tal. E assim, a gente não é nenhum tipo de moralista aqui, a gente não vai execrar um tema desse programa só por causa disso, né? Inclusive, a gente, para quem está interessado em mais coisas sobre isso, frequentemente no Usuela, o companheiro Vicente, que faz o programa comigo, cita, ele é um cara que gosta muito de quadrinhos e também conhece muito sobre quadrinhos, inclusive quadrinhos eróticos. Ele costuma comentar sobre o assunto, né? Dando exemplos, tudo, é um cara muito culto. Então vocês podem ver um pouco mais disso por lá em alguns episódios, onde a gente já falou disso. No último episódio, inclusive, onde a gente falou do Superman gay, ele fez bastante menção a esse tipo de coisa, né? Mas, muito bem, né? Passando para o tema propriamente, depois de 8, 10 minutos de preâmbulo. Né? Precisa dar o disclaimer, né, no final das contas, porque senão fica muito solto. Mas assim, né, para explicar a história de maneira sucinta, porém esclarecedora, a história desse mangá, né, vou falar que é um mangá, não vou ficar repetindo a palavra hentai aqui, porque eu acho que pode dar problema. Esse mangá, ele segue aí uma garota adolescente que que é recém-ingressa no ensino médio, chamada Saki, né? Essa menina, ela é uma menina, como eu citei, ela tem todo um aspecto mais nerdzinho e tal, aquele típico personagem, inclusive de anime você vê ele sendo aquele personagem meio excluído, que não tem amizades e tal, até porque os japoneses eles são meio exagerados com essa coisa, né? De ser antissocial, de não ter conexões e tal. Então ela é uma personagem, como ela mesma se descreve na história, ela era invisível até entrar no ensino médio, não tinha grandes amigos, isso aí a deixava deprimida. Sendo assim, ela procurou aí, ao entrar no ensino médio, ela procurou dar um tapa no visual, né? E criar aí ter uma aparência mais apresentável, ficar mais bonita. Ela pede pra mãe dela ensinar ela a se maquiar, ela muda de cabelo, ela tira os óculos, aquela coisa clássica, né? Tentar uma vida nova no ensino médio. Meu Deus. Aí ela vai e ela aparece muito bonita lá na escola, né? E isso aí gera ela ganhar uma série de amigos, né? Cria ali um círculo social em torno dela, uma coisa que ela não está acostumada, porque finalmente ela não teve isso até o ensino médio, né? E com isso, a Saki, ela começa a fazer conexões com pessoas ali da escola e eventualmente arranja aí um namorado, que poderíamos chamar assim. É a primeira vez que ela encontra o rapaz. Ele compra uma revistinha pra ela, chama ela pra sair. E aí, logo no primeiro encontro, ele vai lá, droga ela e abusa dela. Ela, como não tem muita noção do que acontece, de como é que são as coisas, tudo, é um personagem, assim, até um pouco... Poderia colocar que é um pouco ingênuo demais, mas, assim, dá pra entender, não é uma coisa, assim, que extrapola limites. Ela não entende muito bem o que está acontecendo ali, e ainda mais estando alcoolizada e sob efeito de drogas, ela se deixa levar pela situação e não vê aquilo como uma coisa ruim. Ela, apesar de ser abusada, ela acha aquilo bom, ela vê assim como simplesmente sendo a primeira vez dela. Coisa que, inclusive, é bem palpável, né? Porque é algo que realmente acontece com uma certa frequência, infelizmente. E provavelmente pessoas que estão escutando isso daqui devem conhecer mulheres que foram abusadas dessa forma e acham isso normal. Não é uma coisa incomum, né? Isso aí é a primeira coisa que chama atenção. E isso vai chamar atenção ao longo de toda a história, porque apesar de ela ter um caráter muito exagerado do ponto de vista, assim, trágico, né? Para a história da Saki, as coisas... Graficamente também, né? Sim. A história em si, as coisas que acontecem com a Saki, quase nenhuma delas é absurda. Né? Inclusive, elas são bem plausíveis. Acontece. A maioria das pessoas deve conhecer alguém que passou por alguma das situações que a Saki passou. Difícil é achar alguém que passou por todas. Né? Mas assim, a coisa vai seguindo, né? Ela arranja esse namorado. Aí, eventualmente, as amigas que ela obtém na escola... colocam ela num negócio de ser uma acompanhante, né? Pra esses caras velhos e tal, né? Seria o negócio do Sugar Daddy,
sei lá. Só que assim, pra ela era uma coisa assim, sem compromisso. Só ia acompanhar o cara, meio que uma coisa assim, que, inclusive, social. É comum no Japão. Existem aplicativos, inclusive, onde o cara ele pode contratar alguém só pra ter um encontro, tipo, só pra sair. Só pra ir jantar ou coisa do tipo. Isso tem no Japão. Tá ficando mais comum com o web namoro, né? Web namoro. Também, né? E do ponto de vista da garota era muito um negócio assim, eu quero me enturmar. Então ela arranjou um grupinho que depois vai se ver que não é muito amigo, né? Uhum. Mas, e ela vai se deixando levar, porque ela quer se enturmar, ela quer entrar na onda, o que é um negócio assim, né? Razoavelmente normal. E nessa parte que ela arruma esse emprego, né? Eu lembro que ela coloca assim, eu sou meio que a pobre do grupo, né? Enquanto todo mundo tinha lá os negócios chiques e tal, ela fica meio se achando, porra, eu tô aqui, mas sou pobre. Então, assim, uma coisa que eu fiquei com dúvida, eu não percebi muito. Ela era, tipo, bolsista? Porque dá pra perceber realmente que existe uma diferença social do resto dos alunos pra ela. Dá pra perceber, assim, que ela é de um tipo de estrato social diferente. Ela é aquela pessoa menos social, né? Que, em geral, implica também que é uma pessoa de menor classe social. Apesar de ela não parecer ser de uma família operária, nada. Paupérrima, mas, tipo, né? Mas dá pra perceber que o pessoal é mais playboy, sabe? Até pelas atitudes, né? Exatamente. Principalmente. Mas, assim, a história não se desenvolve muito pra esse lado. Assim... Depois ela tem a primeira experiência com esse rapaz, né? Onde ela é abusada e não acha estranho. E depois ela tem outras experiências todas envolvendo drogas, né? Com esse rapaz? Com esse mesmo rapaz. Inclusive fica implícito que não dá pra entender que droga é. Mostra ali uma pílulazinha. Deve ser algo como MD, doce, LSD. sei lá. LSD, não sei. Não uso droga. Acho que é um tipo de êxtase, viu, Kaká? Não que eu seja especialista, mas é como se fosse uma bala mesmo, assim. É um negócio... Não dá pra mostrar o tamanho aqui, mas... É mais uma balinha, parada, uma assim. balinha. Uma pílula. Aí todas essas experiências são acompanhadas de drogas, o que nos leva a achar que, ao longo da história vocês vão perceber, né? Mas isso aí vai gerar uma determinada reação adversa nela, né? Talvez por conta disso, nas outras experiências ela... Pelo fato dela estar drogada nas primeiras, talvez por conta disso, nas outras experiências, ela associe isso a uma coisa mais excitante. Porque nas primeiras ela estava completamente drogada. Muito over, então, né? Pode ser que ela tenha associado isso a algo muito excitante por conta da droga também. Sim. É um negócio psicológico, né? Que não é também incomum. Tem muita gente que cria associações assim no dia a dia, né? Inclusive, um exemplo meio pitoresco, né? Eu estava assistindo aquele anime Kaguya-sama. Na verdade, recomendação aqui. Recomendação. Essa sim a gente recomenda. Essa sim a gente recomenda. Na segunda temporada, ela... assim, não vou explicar a história, mas ela tem um rapaz que ela gosta e ela fica muito inquieta perto dele. Então, a secretária dela, pra ajudar ela a não ficar tão inquieta, ela treina ela pra criar um gesto que acalmasse ela. Então, pra criar esse gesto, ela fazia com que ela fizesse esse gesto junto com tarefas que deixassem ela calma. Mais né? calma. Então, ela associou as duas coisas. Então, toda vez que ela encostava na bochecha esquerda usando a mão direita, ela ficava calma. É meio que uma espécie de ritual pra pessoa. Isso daí eu acho que pode gerar uma associação. Mas isso é um tratamento, inclusive, psicológico. Isso daí existe, realmente, efetivamente, pra tratar certas ansiedades. Então, e aí nesse caso, provavelmente poderia ter provocado algo nesse sentido. Provavelmente associona. Aí, nesse encontro aí, onde ela vai com esse senhor, ela não tá esperando nada, né? Como falaram, não vai acontecer nada, tal, é só pra você acompanhar ele. E ele eventualmente leva ela pra um hotel e vai lá e abusa dela, porque finalmente não era consensual. Mas ela, novamente, ela olha aquilo ali e não se vê muito impactada pela situação. A coisa vai acontecendo, ele assim. oferece... Ela fala assim, não, eu tenho que ir embora, não sei o quê. O cara oferece um dinheiro, né? E ela fica meio... eu tenho que ir embora, mas eu quero esse dinheiro, então... Então ela vai, a coisa vai indo, né? Vai passando, a coisa vai evoluindo. Eu não vou descrever tudo, até porque desmonetização, e desagradável. Mas, assim... De certo ponto de vista, é uma postura já da pessoa mais desmoralizada, né? Eu acho que tem isso também, né? Pelo fato dela ser excluída e pelo fato também... se ela é excluída, ela já não tem uma autoestima muito boa e tal.
ela quer o dinheiro pra conseguir ter amiguinhos e tudo, então acaba que meio que também ela não se leva muito a sério. Eu acho que isso também é um motivo, né? Mas é o que eu acho que é mais destacado é como ela leva a coisa na boa, né? Então, ela não se leva muito a sério. Ela acha, assim, que aquilo é uma situação normal, né? Então, tipo, ela vai, ela tem também sexo com aquele cara, né? E ela vai... Ela fica meio abalada depois. Fica meio abalada porque ela percebe que ela fez sexo por dinheiro, né? Mas ela se... Nesse momento, ela tá se ancorando na mãe, que não sabe da situação, simplesmente. Mas que ajuda ela. Apoia ela. Finalmente ela era uma boa aluna, tudo. Então, nesse sentido, até aí, assim, a vida dela ainda não é uma desgraça. Como o Arthur falou... Tá meio ruim, mas... Tá meio ruim. Mas ainda dá pra piorar, vocês vão ver. Como o Arthur falou, os muito amigos dela vão e adquirem aí fotos dela saindo com esse senhor, né? E aí eles usam isso amplamente na escola como um instrumento aí pra chantagear ela e pra abusar dela também. Então ela passa a ser abusada na escola em troca de não divulgarem esse conteúdo, que é uma coisa que danifica ela mais ainda, né? Ela fica mais abalada com isso, né? Mas ainda ela tá inserida no grupo, apesar de que começam a ocorrer os boatos pela escola, porque sempre tem os boatos de que ela está aí se relacionando com essas pessoas. Não se sabe exatamente o motivo, né? Então corre o boato que é porque ela quer se tornar popular, então ela tá fazendo isso para se tornar popular. Isso já é bem degradante, né? Já, né? E é uma coisa também, digamos assim, é um pouco um clichê de anime, mas é uma coisa que tá bem aplicada no contexto geral, né? Depois disso, a história começa a pegar um tom mais pesado a partir daí, porque no que ela vai pra casa desse dia, ela passa a ser abusada pelo próprio pai. Padrasto. Pai ou padrasto, ficamos numa dúvida aqui. A tradução deixa em dúvida. Em geral, nesse tipo de conteúdo é padrasto. Mas assim, a tradução deixou um pouco implícito que poderia ser o próprio pai. Mas aí ficou também meio assim. Esse negócio de padrasto abusar da enteada, o pai abusar da própria filha, infelizmente é algo que acontece. Até agora, nenhuma dessas coisas que a gente falou é absurda, assim, impossível. É algo que realmente acontece, esse negócio de pai abusar da própria filha, principalmente padrasto. Tem mais história de padrasto abusando da própria enteada. Coisa que acontece com uma certa frequência. De novo, alguém aí, algum espectador deve conhecer ou já ouviu algum boato, alguma história de alguém que sofreu esse tipo de abuso. E muitas vezes, por ser adolescente e tal, não entender direito o que tá acontecendo e levar numa boa também. Uhum. É uma coisa assim, ainda mais no mundo de hoje, né? Mas assim, a história nesse ponto ela se desenvolve de uma maneira mais obscura pelo seguinte motivo. Por que o pai dela passa a abusar dela? Isso aí é uma coisa que eu achei interessante até no desenvolvimento, porque o autor ele teve a disposição de ir lá e justificar isso, coisa que muito bem poderia não se justificar, mas ele deixa claro o motivo, é um motivo bem macabro, né? Ele mostra lá que esse pai, padrasto, não sei, vou falar que é pai, mas pode ser um ou outro. Esse pai dela vê nela jovem a mãe dela jovem. Então ele identifica nela porque ela tá muito bonita e tal, né? Então ele passa a abusar dela meio que identificando ela com a mãe, que é uma coisa bem desagradável ali, inclusive. E novamente, aí começa a se desenrolar uma coisa que a gente passou discutindo aqui, é interessante, né? Que é um pouco... isso que a gente estava falando do problema da associação que a Saki tem, né, com o problema do sexo e das drogas, né? Dá pra perceber ao longo da história que ela vai ficando viciada em sexo, né? A gente discutiu se poderia ser ninfomania, se não é. Há controvérsias, mas assim, em absoluto a gente pode definir assim, ela vai ficando viciada em sexo. Ela vai tendo uma certa conduta não muito normal com o sexo. Eu não diria tanto vício, mas uma certa conduta estranha com o sexo. Tanto que chega mais pro final, aí sim ela já tá mais viciada. Nesse caso do pai é muito evidente isso, porque o pai dela abusa dela, ela acha aquilo muito errado, mas ao mesmo tempo ela sente prazer naquilo ali. Ela é abusada por vários dias pelo pai, sentindo prazer, e ela era abusada na escola e em casa. Na escola abusada pelos rapazes e em casa abusada pelo pai. A coisa chega em um patamar um dia
em que ela é pega sendo abusada na escola e todo mundo fica sabendo, picham a mesa dela naquele bom estilo de mangá japonês, né? Fica lá, a pessoa escreve um monte de merda na mesa da pessoa, picha tudo, né? E aí ela vai correndo pra casa e quando ela chega em casa, ela é recebida pela mãe, que tá furiosa com ela, porque a mãe descobriu que ela e o pai estavam se relacionando e o pai dela, o padrasto, não sei, fez a cabeça da mãe pra dizer que ela, Saki, tinha seduzido o próprio pai pra fazer sexo com ela. E aí a mãe dela, feita a cabeça, ela acha isso um absurdo, porque é um absurdo, é uma coisa muito louca, e expulsa ela de casa, né? Visto essa situação, como a gente tinha falado, a mãe dela era um ponto de confiança pra ela, era uma coisa que ajudava muito ela no dia a dia, né? Porque na situação dela já era degradante. Perdida a mãe, ela perde muita perspectiva e é um baque muito grande pra ela. Então ela pega ali, sai de malha e cuia pra casa do namorado. Que aí ela torna outra... Aí a figura do namorado se torna um apoio, né? Já que ela perdeu a figura da mãe. A partir dali ela vê naquele namorado dela que é um traste, com certeza. É um cara, recapitulando, um cara que abusou dela. E abusa esse cara é um folgado. Abusa de outras formas, inclusive dela, formas financeiras e tal. Psicológicas. Ela vai se refugiar na casa desse namorado, larga a escola, e a partir daí a vida dela já foi ladeira abaixo. Um negócio interessante. Ela caiu os primeiros 10 degraus da escada. Esse negócio, inclusive, a gente tava até comentando antes do podcast. Esse negócio de largar a escola, principalmente no Japão... É muito mais grave que muito aqui. Mais pesado. Porque aqui, no Brasil, né, a desigualdade é gigantesca. E tem a situação da população brasileira, né, tu vai ver, muita gente largou a escola mesmo pra trabalhar. Enfim, não conseguiu levar à frente os estudos. Não, e é mais comum também. É mais comum. No Japão, é um negócio assim, tem tanta questão econômica também e gerado com base na questão econômica, toda uma ideia assim que o cara tem que fazer. Uma obrigação, uma fixação, que o cara tem que ir lá fazer, estudar, né? Tem uns cursinhos, tem os negócios, inclusive o pessoal fala que, inclusive tem uns suicídios que são conhecidos no Japão, porque o pessoal vai à loucura. Por não passar no vestibular. Por não passar no vestibular e tal. Ou seja, o fato dela largar a escola é basicamente como se estivesse abandonando a vida dela. Ela largou a vida comum. Ela já entrou em outro estágio de vida, de decadência da vida, né? Aí, nesse sentido, né, ela vai viver com o namorado e a partir daí a coisa descamba, porque o namorado dela começa a introduzir ela mais nesse mundo das drogas, né? Ele introduz ela à cocaína, né? No dia que ele introduz ela à cocaína, ele abusa dela de novo. Que gera outra associação. Enquanto ela tava, depois dele terminar de abusar dela, ele inclusive aproveita o estado praticamente catatônico que ela tava lá. Isso né? É interessante também. Ela frequentemente está em estado catatônico. Exatamente. Toda vez depois de terminar o ato... A relação, exatamente. Ela sempre fica num estado meio... catatônico. Débil. Meio catatônico, assim, sem entender nada. Ela tá sempre travada, assim, né? E isso demonstra que, na verdade, pode ser também algo psicológico bem hard, assim, tipo... Aí entrando num negócio mais viajado, mas, tipo... Porque existe esse negócio dela tá fazendo, mas uma parte dela também não tá gostando. Por isso ela entra nesse estágio catatônico. E também ela tá misturando com droga, então o orgasmo... Droga e tal. Eu acho que tem muito disso também. Muita pressão psicológica, ela tá sendo muito... É uma situação muito degradante, muita droga, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que... Faz mal pra cabeça. Também faz muito mal, né? Ela vive em eterno conflito dela com ela. Exatamente. Pode falar, Mafra. Não, tranquilo. Eu tinha até discutido aqui antes sobre essa questão dela, né? A relação dela com as drogas e com a relação sexual antes. E que são muitos fatores, né? Que são colocados lá dentro do próprio mangá. Porque, por exemplo, nas primeiras relações dela, né? Que ela fala lá no mangá, assim, que ela ficou saindo com o cara 3 vezes por semana, por aí. E em todas essas ela estava drogada. Então, a gente chegou até a discutir aqui vários motivos para esse problema sexual dela, que pode estar relacionado com droga, algo psicológico. Tem várias possibilidades aí para essa questão também, né? Sim. Assim, inclusive, né?
É importante frisar aqui, né? Como a gente já falou no começo, essa é uma história erótica, explícita. Então, tudo isso que a gente está descrevendo, todos esses abusos, eles são todos mostrados de maneira explícita. Tem diálogos durante os abusos que tornam a coisa mais pesada. E isso, inclusive, é um agregador da coisa toda, né? A história ela não teria o mesmo caráter se ela não fosse explícita, né? Ela causou uma impressão muito grande por ser explícita, né? E rodou a internet, muita gente conheceu a coisa e ficou nessa marcha aí, né? É interessante porque ela é explícita, mas ao mesmo tempo que ela é muito explícita, ela tenta censurar algumas coisas. Tem um pouco de censura com relação às drogas, mas aí eu acho que é um problema legal, não é tanto... Não só, mas os pênis também são censurados. Mas é tudo lei. É tudo lei. Coisa japonesa. É tudo lei. É lei. Se não tivesse a lei, eles deixavam passar tudo. Mas assim, a vida dela vai indo, né? Nesse episódio que ela fica catatônica, o namorado dela aplica uns piercings nela, né? E aí, a partir daí, ela muda totalmente de aparência, né? Ela entra no mundo da prostituição, pinta o cabelo de loiro, faz bronzeamento artificial, faz tatuagens. Tatuagens bem de... Ela vira um tipo de prostituta que existe no Japão, que eles denominam de gyaro, que agora eu não sei o que significa. Okay. Pelo que eu sei, não é exatamente nenhum tipo de prostituta, mas é um estilo assim bem estilo loira, bronzeada e tal. Bem nesse... É meio que um... Como se fosse imitar uma pessoa ocidental, né? Ocidental, exato. Meio erotizada. Então. Ela faz as tatuagens, coloca os piercings, se bronzeia, pinta o cabelo, ela vira outra pessoa praticamente e passa a se prostituir profissionalmente, né? Vira o trabalho dela. Inclusive, em uma cena que é muito impactante, né? Ela faz um teste de gravidez e descobre que tá grávida. E aí ela vê que ela precisa abortar, ela junta um dinheiro e tem a cena, inclusive, mostrando ela indo na clínica de aborto, tudo, né? Pra fazer o aborto, que é uma coisa que é corriqueira da vida de uma prostituta. Inclusive, quem incentiva ela a fazer esse aborto, porque a princípio não mostra ela querendo realmente fazer, mas quem incentiva é o namorado. Ela fala que ela quer ter o filho com o namorado, quer ter uma vida. Tem uma série de ilusões, inclusive, com o namorado. Exatamente. O namorado fala que vai prejudicar os negócios, né? Esses negócios. Ele aproveitando dela, porque vale lembrar, ela é tão dependente, inclusive emocionalmente do cara, que ela começa, inclusive, a se prostituir pra pagar dívidas do cara. Sim. Com drogas, etc. Dele, né? Ela passa a se prostituir pra pagar as dívidas dele, ela é muito dependente. Eventualmente ela encontra de novo aquele senhor que abusou dela lá no começo, né? E ele vai e paga um programa dela, né? E é interessante porque nessa cena ele faz alguns comentários que fazem ela se dar conta de que ela se dá um pouco de conta do que está acontecendo com ela, né? Porque ele comenta que na época que ele pagou para abusar dela, ele pagou porque ela tinha uma inocência, ela era uma pessoa como se fosse uma pessoa comum, né? E naquele momento ela tinha perdido toda essa inocência, ela tinha virado uma prostituta de verdade, né? Então tem esse diálogo entre os dois, né? Onde eles comentam onde ele comenta isso e ela um pouco se dá conta disso, mas assim, se dá conta muito pouco, porque de fato a ficha não cai para ela em quase momento nenhum da história. Ela demonstra ser uma pessoa muito cabeça fraca, né? Sim, ela não tem nenhuma perspectiva, é muito dependente, não tem nenhum tipo também de autoestima, ela é muito degradada. Degradada é meio estranho, né, de falar. Sim, não, ela não, e ela parece não ter noção do que tá acontecendo, porque ela vai levando a vida a partir daquele momento, ela leva tudo isso, que é uma coisa muito, muito escrota, ela leva assim com uma certa normalidade. Então, mas demonstra, eu acho que ela faz isso porque desde o início, porque ela começou nessa vida sexual maluca muito nova, né? Então meio que faz com que a pessoa, já que ela começou desse jeito, ela acha que o normal é o errado, entendeu? Uma coisa que acontece, né, posterior a esse episódio, ela é introduzida a heroína, que aí a coisa começa a ficar mais pesada. E uma coisa interessante também é que em nenhum momento ninguém tenta conversar com ela, tenta ajudar ela. Não, porque ela perdeu toda exatamente, todo apoio. Apoioção, né, que ela tinha, que era a escola,
Ainda mais que a escola fosse a escola, ainda mais no Não, Japão, não que é tinha um ninguém pra ambiente super conversar com hostil, ela. né? Ela perdeu esse apoio da Não escola. tinha ninguém pra chegar pra ela A e falar... própria mãe dela jogou ela pra fora de casa e tal. Não tinha ninguém pra chegar pra ela e falar, olha... Coisa isso tá daqui não- ruim aqui. Isso daqui não é certo. Você acha que isso daqui é normal? Mas não é, filha. Tá errado. Ela vai se degradando, né? E as pessoas em volta só promovem isso porque são todas pessoas mais degradadas do que ela mesma. Exatamente. Ela eventualmente é introduzida à heroína, passa a usar heroína, né? E aí a coisa fica feia, porque a heroína é uma droga já chegando no patamar do crack, assim, é uma Sim, coisa já é pesada. muito pesada. Né? Que né? vicia mais. Então ela é abusada pelos traficantes nisso daí, né? E aí ela passa a não conseguir guardar tanto dinheiro quanto ela guardava para pagar as dívidas do rapaz. Ela começa a gastar em droga uma parte do dinheiro. E sendo assim, o que acontece é que o rapaz, vendo que ela, digamos assim, traiu ele, né? Isso, Não ele paga mais as contas. ele leva isso como uma traição, né? Ele vai e expulsa ela de casa porque ela parou de ser útil para ele naquele patamar. Né? No que ela é expulsa de casa, aí sim a vida dela meio que acaba de vez. Porque... Foi jogada às traças. porque agora ela já não tem nem mais o apoio daquele traste que estava ajudando A única ela. coisa que ela achava que era finalmente alguma coisa que deixava ela minimamente sã, né? Não, tinha uma casa. Não era ele que vivia deixava, com- mas ela saber que tinha algo para se apoiar, mesmo que fosse ruim, faz a pessoa ela ficar mais sã. Pelo menos ela tem uma vida para se apegar, né? Depois que ela perde tudo, a pessoa fica meio... E ele meio que foi o motivo Dela se afundar. Né? dela se afundar, né? Porque a primeira experiência sexual dela foi com esse ele. cara. E foi foi onde começou o problema, né? E ninguém sentou pra conversar com ela, porque também ela não falou pra ninguém, porque achou normal. A mãe dela também cagou pra ela. Não quis Ela é uma saber muito pessoa bem. abandonada pela sociedade, num certo sentido, né? E mostra também o quão atrasada é a sociedade oriental com essa questão da mulher, né? Tudo bem, a ocidental também é muito atrasada, mas a oriental ela não tenta nem fazer não tem nem a tentativa identitária, né? Não tem nem isso. Não. O pessoal é abertamente, completamente atrasado com essa questão da mulher e acaba fazendo com que a própria mulher se torne muito atrasada. Tanto que a própria mãe dela é uma mulher muito atrasada, as próprias meninas da escola são muito atrasadas, ela mesma se torna muito atrasada. Esse ponto, inclusive, que ela é abandonada justamente por causa de um problema sexual, enfim, mostra muito isso, né? Exatamente. Porque ela é vista como um verdadeiro lixo, né? Ela foi... A partir daí, né, ela não tem mais casa, ela vai, se senta ali num parquinho público, injeta heroína mais uma vez e fica lá, né, naquela viagem. Então, aí que a coisa começa a ficar mais... A gente desce mais um degrau a partir daí. Porque a partir daí... Porque aí ela já perdeu o chão, ela não tem mais um teto pra onde morar. Parece que né? assim, não é... o fundo do poço só vai ficando mais fundo. Né? Aí ela vai e né, tem um episódio muito pesado onde ela é abusada pelos moradores de rua daquela praça, abusada por 2 moradores de rua. É uma cena bem escrota, assim. Inclusive, eu não vou dar nenhuma descrição, né? Porque não vale a pena. Né? Assim, ela é abusada pelos moradores de rua e após esse abuso, esses moradores de rua, curiosamente, vão lá e acolhem ela seja lá onde que eles moram. Parece uma espécie de abrigo, É um né? conjunto habitacional de moradores de rua. Uns barracões, uma espécie de favela japonesa. Ela vai, acorda lá, eles oferecem comida pra ela e ela, num episódio onde ela passa mal, ela percebe que ela está grávida de novo. Né? E é interessante também, nesse patamar, que todas as atividades sexuais dela vão ficando mais intensas e ela parece gostar mais nesse patamar, ainda mais do que no começo. Sim. Isso também é bem interessante, porque mostra que ela tá realmente ficando mais biruta, né? Ela realmente fica, assim, Completamente perdida. Fora da realidade. Porque seja Uma antes, palavra. depois dos atos, durante, ela tá totalmente fora da realidade. Exatamente. E ela tem as cenas dela andando pela cidade, assim, completamente sem rumo, destruída. E mostra também como vê o negócio que ela tá sendo excluída, que o pessoal olha ela com nojo, vira o olhar e tudo, né? Socialmente, ela
Ela tá sendo jogada pro lixo. Ainda mais uma sociedade conservadora como a japonesa. O Mafra tem um exatamente. comentário, deixa ele falar. Não, era só sobre esse negócio também. Eu acho que uma palavra melhor do que maluca é ninfomania, velho. Mas eu também acho isso daí, tipo, é muito tenso mesmo esse negócio da própria sexualidade, assim, que, tipo, vai ficando, conforme o mangá vai indo, vai ficando muito mais pesado, vai ficando... Tipo, apesar de ficar cada vez pior as experiências que ela tem, ela parece que vai gostando mais, né? Mais, exatamente. E aí, isso é uma parada muito louca também, né? Porque tem várias relações dentro disso, dentro do próprio mangá, porque, tipo, apesar dele não ser lá, tipo, a história literária, muita coisa interessante aí que a gente vai vendo e, tipo, essa própria parada das questões sexuais da garota, elas vão crescendo assim num nível que a pessoa nem espera. Então, tipo, sei lá, quando eu comecei a ler, eu acho que nas primeiras 10 páginas ela já tá com um cara aí você passa, tipo, 60 páginas, ela tá, tipo, com o pai. Tipo, é bem rápido, mas a própria construção é bem interessante. Aí eu acho que é uma parada que realmente tá... Não sei, é só algo que eu queria comentar aqui, na verdade. Outra coisa interessante de se comentar é sobre uma breve colocação sobre também a questão do identitarismo, porque tem aquela questão das identitárias feministas colocarem que sou puta com orgulho e não sei o que, como se isso fosse uma coisa boa. E esse mangá, ele mostra o quão degradante, o quão ruim é ser essa profissão, porque, cara, você, enquanto mulher, você tá sendo completamente usada. Isso também mostra que a mulher, ela, na sociedade, não é esse negócio que o feminismo coloca, o amor livre coloca, de que a mulher, ela fica com quantos homens que ela quiser, por pura e espontânea vontade, porque é assim. Não, coloca justamente... esse mangá mostra muito que, tipo, a mulher, ela tá sendo usada muito, muito forte. E não é simplesmente por questão de, porque eu gosto. Não é simplesmente isso. É uma questão muito mais social, muito, muito, muito maior do que simplesmente essa política rasa do identitarismo. O problema da mulher da questão do amor livre foi simplificado em que ela se tornou mercadoria de todos. Ela começou a se vender totalmente. Só prosseguindo, né? Porque a gente tá chegando no final. A partir desse momento que ela percebe a gravidez novamente, ela pensa assim, eu não vou passar por um aborto de novo. Né? E aí ela pensa, bom, eu vou tomar um rumo na minha vida agora, eu vou criar essa criança. Ela vê a criança... Ela vê a criança como uma oportunidade de se reabilitar na vida dela. Então ela olha aquilo lá e pensa, isso aqui pode ser a saída dessa vida, né? Porque efetivamente ela percebe em certo grau que a vida dela tá no fundo do poço. Né? Ela vê nisso daí como uma oportunidade de escalar esse buraco que ela entrou aí e conseguir sair. Ela tenta dar uma saída, né? Aí ela vai passando os meses, né? Ela vai ficando cada vez mais nitidamente grávida, né? A profissão dela vai sendo mais prejudicada por isso, obviamente, né? Porque se torna menos atraente o serviço, né? E também ela vai arranjando uns clientes cada vez mais obscuros. Ela vai arranjando aí uns moradores de rua, uns cidadãos super degradados, umas pessoas que... ela faz os programas em becos da cidade, tudo, e ela vai ficando com um aspecto muito desagradável, né? Aquele cabelo que ela pintou, ela não tem mais dinheiro pra pintar, então ela fica com o cabelo tudo esquisito, ela perde um dente, não consegue arrumar, ela fica grávida, né? Nitidamente. Então, ela assim, tá no ponto mais baixo da vida dela naquele momento, mas ela tá lutando fortemente pra conseguir... pra conseguir se reabilitar na vida dela, né? Ela, nesse momento, ela tá já muito grávida, deve estar de 8, 9 meses, sei lá, que não fala, né? Mas ela, em um episódio muito desagradável, ela tem uma recaída e aplica a heroína novamente, depois de um tempo reabilitada. Ela aplica a heroína novamente grávida, que é uma coisa
muito desagradável, muito destrutiva. Muito feia, muito destrutiva. Que acaba com o bebê. Inclusive é uma coisa que chama muita atenção pra história, porque é raro você encontrar algum lugar que mostre isso, né? Uma coisa assim que as pessoas elas ficam tão incomodadas de retratar, porque é uma coisa tão não diria feia, né? É uma coisa forte mesmo, pesada, né? Então não é comum de se retratar. Porque então normalmente você vê a grávida, tipo, cuidando do neném. Então ela não tem esse filtro, assim, é uma coisa já bem pesada. E é interessante que, inclusive, ela tem a noção disso. Tanto que tem algumas cenas que ela tá no ato sexual que ela inclusive fala, isso não deve fazer bem pro bebê. E quando ela também tem injetando heroína, ela fala a mesma coisa, isso não deve fazer bem pro bebê. Ela se sente mal, mas ela não consegue vencer o vício, né? Aí ela vai, né? Ela tenta, ela continua usando droga, apesar de que ela não consegue não ceder ao vício. E aí a história se encaminha para o seu final, né? Que é a parte mais trágica, que é inclusive a parte que efetivamente fez a história viralizar. Não que o resto da história não tenha contribuição, mas o final da história é o que envelopa tudo, criando assim aquele mal-estar depois que você termina, você fica realmente mal. Porque a essa altura do campeonato você já se solidarizou com a Saki, você viu toda essa situação que ela passou, todo o azar que ela teve na vida. E você viu também que ela tá querendo voltar. Ela tá tentando dar a volta por cima e assim... Não consegue. E não consegue, né? Então ela vai guardar o dinheiro de mais uma semana de programas aí. E ela é abordada aí por uma série de pessoas aí de classe média, né? Que provavelmente poderiam muito bem ser aí pessoas que estudaram com ela no ensino médio, que acusam ela de ter roubado todo aquele dinheiro, falarem que isso aí é um absurdo, como que ela teria conseguido todo esse dinheiro, não sei o que e tal. Que aquela classificação que vocês tinham falado da mulher loira, ela não merecia viver e tal, que deve ter um preconceito, né, no Japão. Com certeza. Mulher. Tem preconceito por não, coisa muito menor que isso. Aí fala que a raça dela não deveria existir e tal. Ela vai... Assim, a coisa descamba. Eles roubam o dinheiro dela e como se isso não fosse suficiente, eles aproveitam para chegar lá e eles começam a abusar dela e chutar a barriga dela para ela ter um aborto. Falando que ela não deveria procriar, né? Dizendo que ela é uma ladra, que gente como ela não tem que se reproduzir. Toda essa coisa de cidadão de bem, né? De gente de bem. Moralista. Gente muito moralista. Então eles vão lá, eles chutam a barriga dela, eles chutam ela, eles abusam dela, né? Eles vão lá, fazem ela ter um aborto, né? Ali, enquanto ela ainda está consciente, porque eles não querem ver ela se reproduzindo, pura e simplesmente. Então depois Parece ser uma estação de metrô, né? Alguma coisa assim, ela tem um armário ali que ela aluga, alguma coisa assim. Então ela vai lá, né? E o que acontece é que depois dessa cena eles roubam todo o dinheiro dela e vão embora. E a Saki se vê aí finalmente no ponto mais baixo que ela já atingiu, porque ela tá totalmente largada, ela não tem mais dinheiro. Ela perdeu o bebê. Perdeu o bebê, né? Ela inclusive topa com um homem que simplesmente vira de costas pra ela, apesar de ver ela uma moça grávida totalmente espancada lá, né? Ela entra em um banheiro público, ela se olha no espelho e ela percebe, finalmente ao se olhar no espelho, ela encontra um par de óculos no chão e ela coloca e se vê no espelho e finalmente percebe o caminho que a vida dela tomou. Assim, você vê que na conclusão, quando ela se olha no espelho, ela percebe, pela primeira vez, ela tem plena noção de onde ela se meteu. Ela volta a colocar os óculos, volta a enxergar. É meio que uma analogia. Então ela se vê ali no espelho e tal, e percebe que a coisa foi ladeira abaixo. Então ela se revolta, arrebenta o espelho, senta no chão, totalmente derrotada pela vida, né? E como ela já sabe que ela perdeu a criança, ela se culpa por isso, né? Ela se vê ali totalmente desolada, sem ninguém que pudesse ajudar ela nem nada. Ela vê como último recurso ali da vida dela injetar uma dose letal de heroína e ter uma alucinação, né? Então ela, no final da história, ela morre feliz, digamos assim, porque ela alucina de que ela se reabilitou, que ela conseguiu ter a filha
e que tudo correu bem, mas o fato é que isso aí era tudo uma alucinação que ela teve no último momento da vida dela, onde ela simplesmente teve uma overdose, né? Ela vê na alucinação ela reabilitada, normal, com a filha dela ali, conversando, onde a filha pergunta sobre o passado dela, e ela contando como ela conseguiu dar a volta por cima, mas o fato é que ela não deu, como é provado pelo último frame, que mostra os óculos quebrados no chão, rodeados por pequenas gotas de sangue, né? Aqui, assim, a gente... isso aqui é interessante, a gente chegou no final do episódio junto com o final do mangá. Coroamos bem isso aqui. É uma história tragicíssima, mas eu gostaria de fazer um comentário, né, pra gente poder se encaminhar aqui pros finalmente, que é o seguinte. Um ponto mais chamativo dessa história não é o fato, o fato dela ser trágica em si, nem nada do tipo, mas sim o fato de que essa história é uma história mais normal do que ela parece. Mais comum. Ela é muito... Ela não é uma história, assim, fantasiosa, absurda. Isso aqui que aconteceu com a Saki acontece parcialmente com muita gente ou na totalidade com muita gente. Se você for ver, por exemplo, a história da maioria das prostitutas, é basicamente isso. Então, isso aí é o rumo natural que a pessoa mais fraca na sociedade capitalista acaba tendo, né? A falta de opção, a tentativa de se enquadrar, a pressão social, a falta de perspectiva, né? Todas essas coisas, elas levam a pessoa a chegar nesse limite aí, né? E ela vai se degradando, né? No caso dela aqui, claro, é um exemplo assim muito conveniente, né? Tudo que é de ruim acontece com ela, mas o fato é que dessas coisas que acontecem com ela já aconteceram com muitas pessoas, então a história ela é comovente, mas ao mesmo tempo ela é um pouco macabra, pelo sentido dela ter um realismo assim muito muito impressionante. Exemplo, tem muito... A maioria das mulheres, por exemplo, que são dependentes de droga, elas também se prostituem para poder pagar o vício. Sim. Isso daí é uma coisa hiper comum, muito comum. Você vê também que tem muitas mulheres também que, como último recurso para tentar conseguir um dinheiro, vão lá e se prostituem. A gente tem várias histórias, a gente tem inclusive muitas prostitutas conhecidas no Brasil, tipo, de nome mesmo, como, por exemplo, a Bruna Surfistinha, que se você for ver, que é uma pessoa, inclusive, que é conhecida e que, inclusive, tem documentário e tal, você vê o documentário da vida da pessoa, você vê o quão degradante é a vida da pessoa e o quão ruim é aquela situação. Não, isso que a gente tá falando, assim, de pessoas famosas, por exemplo. Ganhou uma grande repercussão pouco tempo atrás, a história da Mia Khalifa, né? Que ganhou repercussão em tudo que é lugar. Pessoal, inclusive as feministas fizeram campanha, né? Em defesa dela e tudo. Enfim, isso é uma história, né? Agora, se tu for ver o pessoal mais pobre mesmo, o pessoal mais ferrado, o negócio é o que foi retratado aí. Exatamente. A vida da pessoa, ela... Se a pessoa não der sorte, ela não tem dificuldade nenhuma de correr por esse caminho aqui. E justamente a camada mais fraca chega nisso. Por exemplo, você vê não só as mulheres se prostituindo, mas também os travestis, que são uma camada também muito fraca da sociedade e que também é muito marginalizado. O pessoal se prostitui e tudo. Pode falar, Mafra. Inclusive, eu tenho até um exemplo sobre isso, porque, enfim, a gente deu muito exemplo aí de gente famosa e tal, mas eu também tenho um exemplo de, sei lá, uma amiga minha do colégio, assim, porque era uma garota transexual, né? Quando eu conheci ainda era um garoto, mas, enfim, ela tinha muito problema com a família, tinha muito problema com várias coisas, inclusive com droga. Mas, enfim, conheci ela já fazia um tempo. E aí no começo desse ano, mais ou menos, eu sabia, né, que ela tava fazendo programa, ela tava fazendo vários programas, várias coisas. E aí, sei lá, no começo desse ano, quando eu tava aí em São Paulo, inclusive, eu recebi a notícia de que, tipo, ela foi fazer um programa na casa dela e um cara matou ela, enforcada. Ele pegou assim pelo pescoço e matou ela e tentou matar outra garota que também fazia programa que morava na casa dela. Então, esse tipo de história, assim, é realmente muito mais comum do que
Deveria ser, inclusive, né? Inclusive, eu tenho um primo, inclusive, que também morreu, que ele era viciado em jogo. E ele, pra pagar a dívida, ele se prostituía. E aí, numa dessas, ele não começou a usar droga também, ele usou o dinheiro de pagar a dívida pra usar droga e morreu por causa da dívida. Era um primo, inclusive, próximo, assim. Morreu recentemente, inclusive. Isso aqui, bem, eu vou aproveitar que a gente tá no finalzinho do finalzinho, né? Eu espero que essa história, né, de muitas pessoas que tem no mundo, né, ela sirva para desglamorizar determinadas coisas que, inclusive a esquerda coloca muita, assim, faz muita propaganda, essa coisa assim desse problema da prostituição, problema das drogas, principalmente. Essa história ela ajuda a ilustrar muito bem como a pessoa se degrada com isso. Então, assim, façamos o favor, vejamos as coisas como elas são, entendeu? A história da Saki, nesse sentido, serve muito bem a esse propósito. Ver como a vida pode ser uma merda nessas coisas. A vida... E entendamos uma coisa, que é a pior parte de tudo. Mesmo... Vamos supor que a Saki tivesse sido bem sucedida na vida que ela planejava ter ali com os buenos amigos dela no ensino médio. Tenhamos plena consciência de que aquela vida também era uma merda. Era uma bosta, exatamente. Então, assim, esse fim foi um fim trágico, um fim feio, desagradável, triste. Mas a gente não deve se iludir achando que a outra opção dela era muito boa, porque também não era. E a gente também tem que ter a noção de que a gente vive em uma sociedade doente, né? As pessoas, elas fazem isso porque muitas vezes não tem outra oportunidade, ou muitas vezes acham que isso é normal... são marginalizadas, tem a questão da droga. E a própria questão de existir pornografia, um nicho de pornografia sobre estupro de mulheres, já demonstra também o quão... o nível da decadência da sociedade em que a gente chegou, né? Então isso daí mostra que o pessoal, ele acaba se excitando por ver uma mulher sendo estuprada, assim. Então você vê que realmente é uma sociedade doente que a gente vive. Ela não tem como durar mais muito tempo, entende? Bem, eu espero que todo mundo tenha entendido bem o que a gente passou aqui, tenha aproveitado, né? Mas assim, que fique para ilustrar aí a história dessa personagem fictícia, né? Que não é tão fictícia assim e é uma história trágica em todos os sentidos. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Procultura. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta na... Fiquem bem... a gente volta na semana que vem, mais good vibes. Hoje foi um episódio que a gente queria fazer, a gente teve bastante discussão em torno disso. Né? E também para mostrar que assim, aqui a gente consegue abordar temas das mais diversas maneiras, das maneiras mais interessantes. Então, assim, você que já divulga para os seus colegas o Procultura, conhece a gente com aquele podcast descontraído, tudo... Também passa esse foi um episódio denso e tal. Aproveita para passar tudo. Foi um episódio muito interessante de fazer. Foi uma proposta muito diferente, né? De pegar assim uma coisa que rodou a internet, que efetivamente tocou muita gente, deixou muita gente assim impressionada. Mas a gente vai ficando por aqui, que a gente já estourou o tempo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente volta na próxima semana, na segunda-feira, às 4 da tarde, com mais um episódio, mais good vibes do podcast Procultura. Um episódio mais sério. Aproveita para passar tudo. Foi um episódio muito interessante de fazer. Foi uma proposta muito diferente, né? De pegar assim uma coisa que rodou a internet, que efetivamente tocou muita gente, deixou muita gente assim impressionada. Mas a gente vai ficando por aqui, que a gente já estourou o tempo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente volta na próxima semana, na segunda-feira, às 4 da tarde, com mais um episódio, mais good vibes do podcast Procultura.